A igreja pode se assentar. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, foi assim, está sendo, né? Um culto gratificante. Glória a Deus. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem recebido cada um dos talentos, né, nesta noite. E eu quero já estar pedindo para o José, para a Kate e para a Denise, para estar já se preparando. Faz parte, tá, irmãos, do nosso culto, da nossa palavra. E eu agradeço a Deus, né? Porque tudo que aconteceu aqui foi em louvor ao Senhor, né? A primeira pessoa foi a irmã Silvana, ela trouxe um louvor para nós esconder a palavra do Senhor nos nossos corações. Verdade. Né? O Gustavo ajuda a melhorar. Senhor, me ajuda a melhorar na tua presença. Então, depois veio a palavra que nos trouxe a salvação com a Laura, né? E aí a Júlia, olharei para o alto, de onde me virá a salvação, né? O pastor convidando o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, né? E depois a Michele, eu quero viver algo novo na presença do Senhor. A nossa irmã Andréia, Senhor, mesmo quando eu não entendo, eu prefiro confiar em Ti. Um culto de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Um culto onde nós clamamos pela presença do Senhor. Um culto onde nós já ouvimos Deus falar, porque cada louvor que foi entoado ao Senhor nesta noite foi uma oração. Nós louvamos ao Senhor através das nossas vozes, louvando, adorando. Então, que essa seja a nossa oração, né? E, como eu digo, né? Cada culto é uma experiência. Cada momento que nós passamos na presença do Senhor é uma experiência nova com Ele. Então, para continuar esse louvor, esse culto de adoração, eu convido você para estar abrindo a sua Bíblia em Mateus 25. Onde o Senhor Jesus usa uma parábola dizendo, parábola dos talentos. Nada melhor do que continuar o nosso culto a Deus, ouvindo a voz dele. O que ele tem para mim e para você. Aleluia. Nesta noite. Quando ele fala sobre os talentos na mão do Senhor. E faz parte do nosso culto, como eu já disse. O Zequinha, a Kate e a Denise, eles vão receber do Senhor. Porque imagine você que quem escreveu essa palavra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor, Ele quer algo de nós nesta noite. E cada um deles vai receber um talento da mão do Senhor. Um vai receber 3, o outro vai receber 2 e o outro vai receber 1 talento. E muitas das vezes nós achamos que receber um talento do Senhor é algo pouco. Mas nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que não é pouco, é muita coisa, um só talento das mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos, ele confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou mais 2 talentos. Mais 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei. Onde não espalhei, cumprirá, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-vos, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Glória a Deus. O que o Senhor nos ensina aqui? Eu pude aprender com essa palavra que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, antes mesmo dele partir, porque eu entendi que esse Senhor ao qual a Bíblia fala, né, que ele deu os seus talentos, deu os seus bens, confiou os seus bens para essas pessoas, esses servos, e depois disso ele partiu. E trazendo para os nossos dias de hoje, eu pude aprender o quê? Que os servos daqui somos nós, na presença do Senhor. E o Senhor, ele fez o quê? Ele confiou aqueles talentos na mão daqueles servos e partiu. Eu entendi que na mente do Senhor estava o quê? Que ele iria fazer o que os 2 fizeram. Eles iam cuidar, eles iam ter zelo por aquilo e iria fazer daquilo outras coisas, ia usar para multiplicar, ia usar para alguns fins. Eles não iriam realmente guardar. Ele não ordenou que ninguém fizesse nada. Mas eu acredito que de repente ele possa ter pensado dessa forma. E com isso, eu entendi que o Senhor Jesus na nossa vida não é diferente. Como nós somos os servos do Senhor, o Senhor ele nos deu talentos, ele nos capacita cada dia para a gente viver dentro da palavra dele, os ensinamentos dele, mas muitas das vezes nós temos escondido os nossos talentos na presença do Senhor. Às vezes você tem um talento que você olha assim e fala: mas o meu talento não é tão importante. O meu talento é uma coisa insignificante perto de tal irmão, perto de tal irmã. Olha só o que eu tenho. Eu tenho um dom de lá varrer a igreja. O que é isso? Eu tenho um dom de repente, falar da palavra do Senhor, evangelizar. Mas o outro ele prega. O outro ele faz isso. Então, às vezes, dentro do nosso coração, entra essas coisas para nos paralisar na presença do Senhor. E aí é onde que a gente vai e a gente não consegue multiplicar o nosso dom que o Senhor nos emprestou. Porque nós sabemos que tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Ele usa da forma que Ele deseja. Ele
faz de nós o que Ele quer, porque tudo pertence a Ele. E muitas das vezes a gente nos retém na presença do Senhor. Muitas das vezes nós olhamos assim e nós não damos valor naquilo que o Senhor nos empresta. Porque tudo que temos, nós sabemos que é tudo emprestado e uma hora nós vamos prestar conta. E esse Senhor aqui, quando Ele voltou, Ele quis acertar a conta. Ele quis chamar de volta aqueles servos e perguntar: onde está o que eu deixei contigo? Onde estão os bens que eu emprestei para você? E ele olhou e falou: Senhor, aqui está o bem que tu me emprestaste. O outro respondeu: Senhor, aqui também está o bem que tu me emprestaste. E o outro ficou com medo. Ele olhou, ele falou assim: não, ele vai vir, ele vai brigar comigo, ele vai querer saber onde está, então eu vou guardar, eu vou entulhar. Eu vou fazer um lugar ali onde ninguém vai mexer. E quando ele voltar, eu vou entregar. Agora eu quero dar só uma paradinha aqui. Eu quero dividir esses talentos com vocês. Vocês três, vocês têm que multiplicar, vocês têm que fazer o que estão aqui para mim. E vocês vão imaginar o que vocês fariam para vocês multiplicar o talento de vocês. O talento que Deus emprestou para vocês. Então vocês vão assim trabalhar. Vocês trabalham o que Deus colocar no coração de vocês. Porque no final da palavra vocês vão apresentar isso para o Senhor. Então, igreja, o que me chamou mais atenção foi aquele homem, aquele servo, ele ter entulhado o seu bem que o Senhor tinha emprestado. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o Senhor colocou lá na tua mão algo para você cuidar e você, por medo, você preferiu olhar para trás e desistir? Às vezes é daquela pessoa que o Senhor colocou do teu lado para você cuidar, para você evangelizar, e você, por medo, sem saber o que ia falar, você esqueceu por algum momento que quem capacita é o Senhor, que quem vai dar forças para você fazer a obra é o Senhor. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar para as pessoas, deixar o Espírito Santo nos usar, mostrar que quem nos usa, quem nos capacita é o Senhor. Às vezes nós temos lá um filho difícil, a família que não está do jeito que a gente deseja que esteja, e a gente prefere cruzar os braços, a gente prefere olhar e falar: um dia o Senhor muda a história, um dia o Senhor vai fazer tal coisa, sendo que nós sabemos que é nós que o Senhor vai usar, sendo que nós sabemos que o Senhor nos colocou ali porque Ele confiou, Ele acreditou que eu e você tínhamos capacidade para fazer. Porque o Senhor, Ele não dá aquilo que nós não possamos carregar. O Senhor jamais Ele vai te dar um fardo que você não possa suportar. Quando o Senhor vem, quando o Senhor Ele traz a nós alguma luta, alguma dificuldade, é porque o Senhor acredita que eu e você podemos atravessar. Aleluia. Que eu e você vamos chegar lá no final. Mas é mais fácil às vezes a gente olhar e desistir. Aquele homem, ele desistiu de multiplicar os seus talentos. Ele desistiu de lutar por algo que ele sabia que lá na frente ele poderia alcançar bênçãos da mão do Senhor. Porque tudo que o Senhor nos dá, quando nós obedecemos a palavra dele, ele faz multiplicação na nossa vida. Porque a palavra dele diz: é melhor dar do que receber. É melhor você fazer por mim, porque você vai viver o melhor de mim também. Aleluia. Então eu aprendo aqui
que eu não posso desistir, que nós não podemos desistir em momento algum de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pode ser que a luta que você esteja passando seja uma luta difícil, seja uma luta que aos teus olhos é impossível. Mas lembra, se o Senhor te deu essa prova, é porque o Senhor sabe que você vai conseguir vencer. Jamais o Senhor vai te envergonhar. Jamais o Senhor vai negar a ajuda dele. Faça como a palavra do Senhor diz. Seja prudente na presença do Senhor. Vá em frente, não desista, não enterre o teu talento. Aleluia. Se o Espírito Santo te deu o dom de louvar, louve ao Senhor. Se o Espírito Santo te deu o dom de você profetizar na vida de alguém, profetiza. Se o Espírito Santo te mandou no hospital para você orar pelo enfermo, obedeça, vá, porque quem capacita você é o Senhor. O homem, ele vai duvidar da tua capacidade. Às vezes você mesmo vai duvidar da tua capacidade. Mas o Senhor, ele vai com você. Ele pega na tua mão. Ele fala, vem que eu estou contigo. Nós só precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender que nós precisamos sempre estar entregando as nossas vidas no altar do Senhor. Nós temos que descansar no Senhor. Esta foi a palavra de meia-noite. Descansa no Senhor. Não tenha invejas no teu coração daquele que está prosperando. De repente esse homem, esse servo aqui, ele de repente sentiu inveja porque os outros tinham recebido mais talento do que eles. Mas aqui a palavra do Senhor diz claramente que quando o Senhor ele dá segundo a tua capacidade. Quando o Senhor dá, ele dá segundo você vai fazer. Para que você não venha a ser envergonhado, para que você não venha a ser apontado dizendo, o Senhor mandou ele ir lá, ele foi e quebrou a cara. Porque muitas das vezes quando a gente vai em um lugar, se a gente vai orar por enfermo, se a gente vai fazer alguma coisa que não é o Senhor que nos manda, ele deixa nós sim ser envergonhados, porque ele não mandou nós ir. Nós fomos por desobediência. A gente chega e fala, mas o Senhor falou para mim vir. Não, o Senhor não falou nada. Você não foi pela palavra, você foi pelo seu ego. E muitas das vezes quando nós vamos pelo nosso ego, o Senhor nos quebra no meio do caminho, porque é Ele que faz a obra, não somos nós. É Ele que levanta, não é nós. É Ele que manda nas coisas, não é nós. E de repente aquele homem sentiu, eu não vou fazer, eu não vou multiplicar esse talento porque é pouco, porque se o Senhor quisesse Ele também teria me dado muito mais. E aí entrou a dureza naquele coração, porque eu vejo aqui que os outros dois, eles queriam sim fazer a multiplicação do que tinha pego em sua mão. Quantas vidas tem aí nesse mundo aí fora, que eu e você podemos ir lá e falar, e trazer, e mostrar para o Senhor, olha aqui Senhor, eu usei sim o meu talento, eu fui lá evangelizar e ganhei uma alma para Ti, eu fui lá evangelizar e levantei aquele que estava caído no meio do caminho. Glória a Deus. Esse é o talento que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, mas às vezes o medo nos para. A gente olha e fala assim, ele não precisa, aquele não precisa. Porque se precisasse ele também iria procurar. E de repente aquele que está ali é aquele que precisa, mas não tem forças para se levantar. Não tem forças para vir para a casa do Senhor. E eu e você passamos de largo. Eu e você não damos ouvido. Porque muitas das vezes aquele que está caído, sem força alguma para se levantar, é justamente esse que está aqui na palavra do Senhor.
É esse que nós temos enterrado. É esse que nós temos deixado perecer na mão do inimigo. Às vezes a gente olha para um jovem e é mais fácil a gente falar: esse está perdido, esse não tem mais jeito, do que a gente dobrar o nosso joelho e orar e clamar a Deus por ele. É um talento a oração. É um talento que o Espírito Santo tem nos emprestado, a oração. Mas muitas das vezes é mais fácil a gente enterrar aquele talento do que a gente pagar preço, do que a gente pagar sacrifício por ele. E quantas outras coisas, se a gente for falar, a hora não vai dar certo, a hora vai passar. Mas são tantas coisas que o Senhor quer nos usar. É de tantas formas que o Senhor quer nos usar. É dentro da nossa casa, no nosso trabalho, como tantas vezes o Senhor manda a palavra aqui. Como está a tua vida lá no teu trabalho? Você tem falado de Jesus? É o teu talento. Ah, mas eu não sei falar. Louve para aquela pessoa. De repente o louvor move o coração dela e ela ouve a palavra do Senhor. Verdade, Deus. Ah, mas eu não sei nem orar. Converse com o Senhor. Não precisa você ficar lá 20 minutos orando. Fala do que Deus fez na tua vida. Fala da grandeza do nosso Deus. Não precisa você pregar, não precisa você falar muito, porque a própria palavra do Senhor diz que não é no muito falar. Basta somente o coração estar fértil. Basta somente nós orarmos antes de fazer qualquer coisa. Às vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas, enterrando o nosso talento, enterrando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então que nessa noite eu e você possamos pensar qual desses três nós somos. Nós somos aquele que enterrou o nosso talento. Nós somos aquele que multiplicou o nosso talento. Qual desses três nós somos? E eu quero já perguntar para vocês se vocês conseguiram. Amém. Denise conseguiu? Amém? Então vamos lá. Acho que nós enterrou sem saber. Acho que eu enterrei sem saber. Pode vir. A nossa irmã Denise está chegando. Cadê os outros dois servos do Senhor? Quem que pegou 5? O Zeca pegou 5? A irmã Denise? 3. E a irmã Kate? Você enterra. Você enterra. Olha o meu osso caindo aí. Você enterra, né? Irmã Denise, mostra para os servos do Senhor que está aqui qual foi o talento que Deus emprestou para você e o que você fez dele. Eu compartilhei a palavra do Senhor com 3 irmãos, né? Creio que foi isso que Deus colocou no meu coração e creio que o Senhor falou com eles essa noite. Eu já entreguei 5 talentos para cada irmão. Um talento para cada irmão, um total de 5. Um foi o dom da pregação, o outro foi o dom da oração, o outro foi o dom do louvar a Deus, o outro foi engrandecer o nome do Senhor, e o outro eu entreguei o dom do amor, da compaixão e da misericórdia. Esses foram os 5 dons que eu entreguei.
Irmãos, eu entendo que agora eu entendi. Glória a Deus. Eu entendo que assim, irmãos, eu não louvo lindo. Tenho as minhas falhas na voz, mas eu tava falando com algumas irmãs, eu sinto tanta presença de Deus quando eu tô louvando. E é isso que eu senti nessa palavra, que eu tenho enterrado o meu talento. Mas eu creio que esse culto vai ser diferente na minha vida. Glória a Deus. Como é engraçado, a gente tá sentado, a gente brinca, e no fim Deus sempre nos surpreende. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Muitas palmas, irmãos. Obrigada. Irmãos, o objetivo desta palavra foi esse: Glória a Deus. mostrar o que nós temos feito com os nossos talentos na presença do Senhor. O que nós temos deixado também de fazer na presença do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele entrega algo para você, lembre sempre disso. O Senhor é quem te capacita. Irmãos, se a gente for olhar, a gente tem muitas falhas na presença do Senhor. Nós somos errantes, nós erramos 24 horas na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão grande, tão misericordioso, que Ele vem e Ele nos acolhe nos seus braços. Ele esquece dos nossos erros, Ele esquece de tudo que nós fazemos, que entristece muitas vezes o coração dEle. E Ele nos dá forças para prosseguir. Irmãos, quando eu pedi para eles, eu nem imaginei que seria ela que ia pegar um talento. Eu não imaginei, eu pensei que era o Zequinho, né? Achei que era ele que ia pegar um talento. E eu não pensei realmente que seria ela. Mas eu fico feliz, porque na minha simples palavra, que o Senhor colocou no meu coração, eu alcancei pelo menos um coração. Glória a Deus. E eu fico feliz, porque é sinal de que o Senhor está na nossa vida. Amém, Senhor. Não importa a forma que você entrou aqui, o Senhor ama você. E o Senhor tem cuidado de você. O Senhor, Ele só quer deixar você ir, para você ver até onde você pode chegar sem Ele. Enterrar os nossos talentos é a mesma coisa da gente olhar e falar para o Senhor: Senhor, tudo que o Senhor tem feito por mim não vale a pena. Porque, em primeiro lugar, o talento é do Senhor. É dele. Então, se eu enterro, eu estou enterrando a obra dele. Se você deixa de fazer algo para o Senhor, você está lá dizendo para o Senhor: Senhor, não vale a pena. É isso que nós fazemos. Se a gente fala assim: eu não vou fazer tal coisa, a gente pensa que está prejudicando o outro, né? Eu não vou fazer, estou com birra com o fulano, eu não vou fazer. Mas não, a gente prejudica primeiro a Deus, porque foi Ele que nos deu. Então a gente tem que refletir sobre isso. O nosso não, muitas das vezes, para a obra de Deus, é dizer não para Deus, porque é Ele que nos chama, é Ele que nos levanta. Eu creio, Senhor. Então é uma palavra para nós refletir nesta noite. O que nós temos falado para Deus? Nós temos sido servo bom e prudente na presença do Senhor? Nós temos entregado realmente as nossas vidas e deixado, porque entregar é fácil muitas das vezes, mas deixar o Senhor agir é o difícil, porque muitas das vezes a escolha do Senhor não é a nossa escolha. O que o Senhor quer fazer não é o que queremos. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor é difícil quando o Senhor fala não para nós. Então, que nesta noite nós venhamos refletir sobre esta palavra na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.